Tem uma frase do Sombra que virou até vinheta de, acho que de abertura do estádio, né? Que o São Paulo acabou, né, Sombra? É. Quando é que foi isso e por que você disse isso? Por que você acha isso? Cara, vamos lá. Tem torcedor de São Paulo que quer me matar por causa disso, cara. Cara, mas assim, o que eu tava até falando pro... Eu sou da época que você acompanhava muito futebol, foi o auge do São Paulo, segunda geração pós-Telê, né? Muricy, né? Certo. E eu tinha uma visão, tipo, cara, o São Paulo é imbatível. A visão do torcedor jovem era isso, o São Paulo é imbatível. Porque não só a gente via em campo o que eles faziam, mas via que tinha um técnico extremamente identificado que era um monstro e que a estrutura do São Paulo era foda, tudo era foda. Cara, isso é pra sempre isso aí. Acabou. Sim. Futebol, assim, o Flamengo, naquela época lá, ganhava um jogo de São Paulo, como aconteceu em 2009 lá e tal. Eu falei, cara, pra ver isso aqui ia ganhar a final de Mundial. Era impossível pra mim ganhar do São Paulo, né? E aí você vê o que acontece, porque isso já faz, 2008, que a gente tá falando, então, sei lá, quase 15 anos, né? O torcedor São Paulino jovem não lembra, não viu. Tipo, eu não vi Zico, sabe? Então, assim, é tipo eu, que foi... eu nasci bem na geração pós-Zico, quando o Flamengo só se fudeu. Só se ferrou. Então, eu não tinha aquela visão de que o Flamengo era foda, ganhava de todo mundo, que não sei o quê. Não era isso, mas... Você... Mas pegou rapidamente isso já, mas claro, né? depois que, Nossa né? senhora. A grandiosidade do Flamengo Mas o Flamengo deixei. tem um Mundial só, né? É. Flamengo- Já sim. falei, quem tem Tem mais mais tem tem três, três. É isso aí. Tudo bem, não, isso que eu tô dizendo. Porque, cara, é que nem o jovem que não entende quando a gente cobra a seleção brasileira. Porque ele não entende o que é a seleção brasileira. Sim. E o jovem não entende o que é o São Paulo, entende? Que a grandiosidade do São Paulo, o que estão fazendo com ele. E é óbvio que tem que cobrar muito, porque tá ficando ridículo o negócio, né? É. Olha, essa história de eu dizer que o São Paulo acabou, é lógico, gente, não é que acabou. Vocês vão entender o que eu quero dizer. O São Paulo, ele vai continuar jogando, o São Paulo vai continuar existindo, vai disputar os torneios que tiver, etc e tal. Mas a minha formação de São Paulino, não foi por torcer por um time que ganhava tudo. Uhum. Eu fui incentivado pelo meu pai a torcer pelo São Paulo começo dos anos 70. São Paulo não tinha Campeonato Brasileiro, São Paulo não tinha Campeonato de Libertadores, não tinha Mundial, não tinha nada disso. O que ele tinha era campeão paulista, só. E vinha de 13 anos sem ganhar nada. Que tava construindo o estádio, né? Que estava construindo o estádio no Morumbi. Então, começo dos anos 70, eu lá, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos eu já começava a ter noção, você começa a ter noção. E o meu pai, que é torcedor, mas é torcedor meia boca da Portuguesa, pra você ter ideia, ele, até assustado que a gente tinha uma colaboradora, uma empregada em casa, que era palmeirense fanática. E o meu pai já chegava e falava assim, era doutrina, você vai ser São Paulino, você vai ser São Paulino, você vai ser São Paulino. E ele não só falava por que eu tinha que ser São Paulino, ele falava, olha, o São Paulo tem o maior estádio particular do Brasil, o São Paulo tem os melhores dirigentes do Brasil, o São Paulo tem uma estrutura que ninguém tem. Mas não tinha como falar, ele é campeão. Você vai na escola, a maioria é São Paulino e tem modinha. Imagina, quando eu comecei a ir pra escola, em 76, primeiro ano do primeiro grau, era tudo corintiano, palmeirense. Eu lembro que na minha sala tinha uns 50 alunos, tinha 5 São Paulinos. Caraca. Então ninguém vai dizer, é porque a maioria você é modinha, não é. Então eu nasci com esse conceito. O São Paulo tem os melhores dirigentes. E tinha, cara. O São Paulo tinha visão. Eu vivia o quê? Uma visão de futuro. Eu via aquela coisa, poxa, o São Paulo olhando para o futuro, tendo o estádio do Morumbi construído, né? E já começava depois, no fim dos anos 70, começo dos anos 80, aquela coisa de próprio centro de treinamento. Os clubes todos treinavam dentro do seu estádio, inclusive o São Paulo. São Paulo foi um dos primeiros a ter centro de treinamento, se não foi o primeiro, na Barra Funda, que foi inaugurado em meados dos anos 80. Então, as pessoas têm que entender um pouco o seguinte, eu aprendi a ser São Paulino baseado em caráter e qualidade das pessoas. Onde o maior patrimônio que o São Paulo tinha eram as pessoas. Não era sala de troféus, né? Não era sala de troféus. Eram pessoas. E, começo dos anos 70, o São Paulo mal tinha 40 anos. 40 e poucos anos. É um clube muito novo. E aí, começou a ganhar tudo. Brasileiro em 77. Paulista...
É legal. Tá chorando. Nem fala. Triste. Triste, né? Porra, vice sem perder um jogo é brincadeira, né? Invicto é E o brincadeira, Galo? velho. Cara, esse foi o primeiro jogo que eu assisti e que, assim, fiquei mal. Com 8 anos de idade, eu tava muito nervoso. Era um domingo em São Paulo, com chuva, garoa, frio pra caramba. Eu ficava tão nervoso que eu peguei a bicicleta e fui andar na rua, assim, fazendo 0 na rua, assim, andando. Aí entrava pra dentro de casa, pênaltis. Foi um drama, Mas o Galo era melhor que o São Paulo, somou mais pontos. Era o time do Reinaldo, né? Era, time do Reinaldo, e tinha outros grandes jogadores, né? Mas o São Paulo era um time muito guerreiro, e tinha um treinador que era fantástico, que era o Minelli, que tinha sido bicampeão brasileiro com o Internacional. Então era a época que o São Paulo precisava de treinador, e ela buscava o que foi bicampeão brasileiro. Foda. Entendeu? E aí, eu vi o São Paulo, campeão paulista 80, 81, aí eu já era São Paulino há muito tempo. 85, 86 brasileiro, 87 paulista, 89 paulista, né? E aí jogando Campeonato Brasileiro, vice em 89, 90, e veio a geração Tele. Aí é fácil, mais fácil. Mas eu comecei lá atrás. Então, eu tinha o exemplo dos caras que, por exemplo, lideravam de liderança e de perspectiva e de projeto. Aí começou aí no meado, há uns 10 anos, começou aquela história. 3º mandato do Juvenal Juvencio. E começou aquela situação de, inaugura churrasqueira, inaugura elevador no clube. Começou a sair briga ali dentro. Aí eu via imagens das brigas, do nível das pessoas, ali eu falei, ali acabou. Porque um clube de futebol, ele só vai ter no comando pessoas que fazem parte do seu conselho. E quando você vê que o nível de quem está compondo hoje a estrutura societária é tão ruim e baixa como aquilo que a gente viu em briga de churrasqueira, onde você ganha voto por inaugurar elevador, churrasqueira, em fazer festinha para associado. A gente descobriu um jeito de se perpetuar, né? E, infelizmente, o Juvenal, que sempre foi péssimo presidente, mas ótimo diretor de futebol, ele trouxe para o São Paulo esse modus operandi. Sabe? A De saber politicagem interna ali. que é um pouco do que a gente vê na política tradicional. Sim. Desculpa entrar um Não, pouco mas acho que é. Não, mas é na isso questão assim. Sim? Grande tá tudo problema, ligado, né? O grande problema do Brasil é o nível de Congresso. O nível é muito ruim. Sim. E você acha que lá, no São Paulo, o nível não piorou? Ah, com certeza. Degringolou. Não, e eu posso falar isso porque, felizmente ou infelizmente, não sei, eu sou sócio lá do São Paulo. Eu também sou. E- Mas eu não vou, tenho nojo. Eu vou só pra jogar tênis, né? Esporte dos deuses, como eles já sabem. Mas enfim. Explica pros caras. Atenção, olha, corintiano, palmeirense tá assistindo. Existe um jogo chamado tênis. Tênis. Esporte dos deuses. Esporte dos deuses, entendeu? O cara Roger joga Federer, tênis, entendeu? cara. Outro nível. Porque pro futebol a gente não... Mas, ô Sombra, o que é triste é o seguinte, é que o pessoal do tênis, corintiano, palmeirense, eles estão preocupados justamente com isso, com a quadra, se não tá no quê. Porque assim, né, o grande drama é isso, de você ter um time de futebol que é uma potência, né, uma marca gigantesca, e discussões ali que parece, né, briga de condomínio de exato. bairro. O São Paulo virou... E não adianta dizer que não. Os fatos mostram. A história mostra. A história mais recente. Que o São Paulo é uma reunião de condomínio em discussão de vaga de estacionamento. Aí você fala, porque lá tem corintiano e palmeirense no clube? Sempre teve. Sempre teve. Sim. Eu passei a conhecer o clube do São Paulo no fim dos anos 70, porque o meu vizinho palmeirense era sócio do São Paulo. E foi a primeira vez que eu pus o pé dentro do clube São Paulo,
Foi com um familiar. Eu herdei meu título porque o meu avô era corintiano, mas morava na Vila Sônia, que era ali perto. Então esse não era o problema. Ter corintianos e palmeirenses no clube nunca foi o problema. O problema está no próprio São Paulino. O nível caiu demais. O nível caiu demais. E você vê, então, aí, conselheiro tentando enforcar presidente, esganar presidente. Gente, isso cara, por isso que eu falo, o São Paulo acabou, mas o meu prisma é de alguém que nasceu vendo o São Paulo como outro modelo. Na verdade, é meio que viu nascer, né? Se ser o que é hoje, você viu... Amadurecer, né? Exatamente. E todo esse pessoal que tá aí é tudo herdeiro do Juvenal. O Casares era diretor de marketing, né? Que infelizmente é uma pessoa extremamente inteligente. O Casares é um cara inteligente. Mas ele aprendeu também com o Juvenal como governar. Você entendeu? Esse é o problema, ele era inteligente. Então eu acho muito difícil que o São Paulo volte ao status antigo. Embora eu entenda que para o torcedor ser um grande clube, estar no primeiro patamar, basta você ganhar um título que você já está. Eu ainda coloco na minha prateleira de prioridades Arrumar a casa toda. arrumar casa, Sanar o time, né? sanar o time, né? Como é uma empresa? Como deve ser Como fez o gerida uma Flamengo, empresa? Né? Como Fez fez o o Flamengo, Palmeiras, de uma Você certa entendeu? forma, né? Então, infelizmente, é por isso. Então, ó, pô, torço todo jogo, eu torço em todo jogo pelo São Paulo. Mas sabe aquela coisa, puta, eu já sei. O Rogério falou recentemente, cara, numa entrevista coletiva, ele falou assim, olha, se ninguém botar muito dinheiro aqui dentro e comprar o clube, ele falou que se ele tivesse dinheiro, Ele botava, né? 1 bilhão, 2 bilhões, não sabe quanto vale, ele botava e o que ele falou? Pra eu administrar. Não, botar dinheiro pra esses caras administrar não adianta nada. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que o Rogério, ele tá muitos degraus acima do que a maior parte do conselho que amanhã quer ser dirigente, que quer ser presidente.